Oi, turma! Bom dia! Hoje, novamente, chegando aqui junto com vocês, perto de vocês, com mais um conteúdo, mais um aprendizado do dia. Todos os dias a gente aprende sempre um pouco mais, né? E hoje nós vamos aprender as funções do se, certo? Quais são as funções que o se ocupa dentro de uma determinada oração? Quando esse se está bem ligado ao sujeito, qual é a função que ele vem a ocupar? É exatamente isso que nós vamos aprender hoje, bem devagarinho, nesses nossos aprendizados, né? Então, Escolinha Menino de Jesus, professora Ana Carvalho, e nós vamos aprender a função do se. Chegou alguém bem corajoso aí, dizendo, hoje nós vamos aprender as funções do se. E alguém, oba, né? Legalzinho aí, vamos já chegar lá. Então, o que é o se, né? O se, ele, ligando ao verbo, ele assume as funções de partícula apassivadora ou ele assume a função de índice de indeterminação do sujeito. É muito fácil encontrar o se, observar o verbo e dizer qual é a função desse se, né? O se tem aquele ditado que diz, né? Me diga com quem tu andas. Me diga com quem tu andas, se, que eu te direi quem tu és, né? Então, a gente vai saber a função desse se dependendo do verbo que ele está acompanhando. É o verbo que vai dizer qual é a função do se. Qual é o verbo que o se está acompanhando? Aí ele vai dizer se ele é uma partícula passivadora ou se ele é um índice de indeterminação do sujeito. Quando é que o se é uma partícula passivadora? O se é uma partícula passivadora quando ele está ao lado de um verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Olha, pouparam-se os tostões. Pouparam-se. Pouparam é o quê? Verbo transitivo direto. Quem poupa, poupa o quê, né? Quem pouparam? Sujeito indeterminado, verbo da terceira pessoa, né? Pouparam-se o quê? Os tostões, né? Então, gente, olha, pouparam, se eu faço a pergunta pouparam, se essa partícula é passivadora, certo? O sujeito existe ali. Eu não tenho sujeito indeterminado, certo? Por quê? Professora, terminou exatamente para vocês poderem ver, né? Para vocês fazerem essa análise. Observem, né? Pouparam. Verbo é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, né? Quem poupa, poupa o quê? O se é uma partícula apassivadora, certo, gente? Então, todas as vezes que o se está ao lado de um verbo transitivo direto, eu tenho uma partícula apassivadora, ok? Então, eu não tenho sujeito indeterminado, certo? Eu tenho, neste caso, por que eu não tenho sujeito indeterminado? Porque esse se não é índice de indeterminação, porque esse se é uma partícula passivadora. E por que ele é uma partícula passivadora? Porque ele está ao lado de um verbo transitivo direto, certo? Então, neste caso, ele é um verbo, quando ele está ao lado de um verbo transitivo direto, esse se é uma partícula apassivadora. Passando adiante, né? Ainda vendo como partícula passivadora. O se pode ser partícula passivadora quando está ao lado de um verbo transitivo direto ou de um verbo transitivo direto e indireto. Sempre vai ter o verbo transitivo direto. Construíram-se mais escolas em nosso país. Então, o que é o se? Partícula passivadora. Por que ele é uma partícula passivadora? Porque ele está ao lado de um verbo transitivo direto. Vendem-se mudas de hortaliça. Então, quem é o se? Partícula passivadora. Por que partícula passivadora? Porque ele está ao lado de um verbo transitivo direto, certo? Então, nos dois casos, o se é uma partícula passivadora. Continuando. Agora, nós vamos ver o se como índice de indeterminação do sujeito. Aqui nós vamos ter um sujeito indeterminado, certo? Então, se mais verbo intransitivo
ou mais verbo transitivo indireto, nada de direto. Direto é partícula passivadora. Ou ainda verbo de ligação. Veja, sonha-se com vidas melhores. Então, o que é o se? Eu não tenho um verbo transitivo direto. Se eu não tenho um verbo transitivo direto, então eu não vou nem buscar, nem saber o que ele é. Eu já sei que o se é um índice de indeterminação do sujeito. Continuando, né? Então, o se como índice de indeterminação com verbo transitivo indireto, necessita-se de voluntários. Neste lugar, se é tratado como animal, verbo de ligação, ou ainda como verbo intransitivo. Então, nesses três casos, o se é o índice de indeterminação. Então, para ficar mais fácil, é só você saber quando é, vou voltar o slide para vocês verem, quando é que o se é partícula passivadora? O se é partícula passivadora quando ele está ao lado de um verbo transitivo direto. Se nós não temos um verbo transitivo direto, então já sabemos, então o se é um índice de indeterminação. Nesse caso aqui, né, eu tenho um sujeito na oração. Quando eu tenho um sujeito, quando eu tenho o se como índice de indeterminação, o nome já está dizendo, esse se, ele é um índice de que naquela oração não tem sujeito. O sujeito, ele é indeterminado. A gente já viu esse caso, né? Olha aqui, vários casos com o se como índice de indeterminação. Trabalha-se até nos feriados, né? Índice de indeterminação. Acredita-se em que? Em fantasma, índice de indeterminação. Come-se bem e bebe-se muito neste restaurante. O se também como índice de indeterminação. Se eu não tenho um verbo transitivo direto, nem vou buscar nenhuma outra resposta. Eu já sei que eu tenho como índice de indeterminação, o se como índice de indeterminação. Plural dessas orações em que aparece o se. Então, é preciso que a gente fique muito ligado nisso, certo? Então, vamos fazer como é que se faz esse plural das orações com o índice de indeterminação ou com o se como partícula passivadora. Pequena observação aqui, é muito importante aqui para vocês. Olha, como se faz o plural quando a gente tem o se como pronome apassivador? Sua função é indicar que o sujeito da oração recebe a ação expressa pelo verbo, né? Então, aluga-se bicicleta para passeios noturnos. Aluga-se, o que é o se? É uma partícula apassivadora. Pronome apassivador, partícula apassivadora, mesma coisa. Se ele é uma partícula apassivadora, ele está dizendo que na oração há o sujeito está presente, né? Aluga-se bicicleta. Bicicletas são alugadas, eu posso até transformar para a voz passiva, certo? Então, gente, aluga-se bicicleta. Nós já aprendemos desde cedo. O verbo concorda com o sujeito. Verbo concorda com o sujeito. Então, aqui não poderia ser diferente. Se eu tenho uma partícula passivadora, eu tenho ali, na oração, um sujeito. Então, aluga-se bicicleta. Quem é o plural? Então, o plural vai ficar alugam-se bicicletas para passeios noturnos. Então, aqui, né? A concordância entre sujeito e verbo. Alugam-se bicicletas. Por que o verbo concorda com o sujeito? Porque o se é uma partícula apassivadora. Sua função é indicar que o sujeito da oração recebe a ação expressa pelo verbo. Aluga bicicleta. Alugam bicicletas, ok? Isso só acontece quando nós temos o se como partícula passivadora. Quando o se é índice de indeterminação, nesse caso, o verbo acompanhado da partícula se, ele nunca vai para o plural, olha. Precisa-se de auxiliar. O verbo continua do mesmo jeito, precisa-se de auxiliares. O verbo não concorda com o nome. Por que não concorda? Porque esse nome não está na função do sujeito. Por que não está na função do sujeito? Porque o se é índice de indeterminação, sujeito indeterminado. Então, por que o se é índice de indeterminação? Porque este verbo é transitivo indireto. Quem precisa, precisa de alguma coisa, certo? Então, neste caso, quando o se é índice de indeterminação,
o verbo não concorda com o nome, porque nós não temos um sujeito ali, certo? Não há uma concordância. Precisa-se de auxiliar, precisa-se de auxiliares. Não há uma concordância, olha. Singular e singular, tudo bem, mas plural, eu observo que o verbo permaneceu no singular, não concorda. Só concorda quando o se é partícula passivadora. Outro exemplo. Necessita-se de mais recurso. Olha o plural. Necessita-se de mais recursos. Não vai para o plural. Por que o verbo não vai para o plural? Porque ele está ao lado do se, que é um índice de indeterminação do sujeito. Por que o se é um índice de indeterminação do sujeito? Porque quem necessita, necessita de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. E direto também, né? Então, por isso, ele não vai, certo? Quem necessita, necessita de. Então, ele não concorda com o nome, porque ele está ao lado de um índice de indeterminação do sujeito. Vamos continuar. Então, se, brincadeira, né? Olha aqui, eu comecei dizendo assim, diga-me com quem o se anda, que eu lhe direi quem o se é. Certo? Então, esse se, ele vai depender muito do verbo que ele está ligado. Quando é que o se é uma partícula passivadora? Quando ele está ali lado, né, ao lado, ladeado de verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto indireto. Missão, transformar o objeto direto em sujeito paciente, certo? Que nós vamos ter um sujeito. Se ele é partícula passivadora, o objeto direto se transforma em sujeito paciente. Então, tem que haver uma concordância entre esse sujeito e esse verbo. Quando, olha, diga-me com quem o se anda, que eu lhe direi quem é o se. Então, se o se está ao lado de um verbo intransitivo, de um verbo transitivo indireto ou de um verbo de ligação, então ele é índice de indeterminação do sujeito. Com a missão, indeterminar, tá bom, gente? O sujeito. E escravizar o verbo na terceira pessoa do singular. O verbo vai ficar na terceira pessoa do singular, certo? Ele não vai para o plural de jeito nenhum. Então, como são muitos verbos do índice de indeterminação, basta você saber. O se apareceu ao lado do verbo. O verbo é transitivo direto, então é uma partícula passivadora. Ele não sendo uma partícula passivadora, ele vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Brincadeirinha para vocês. Assinale a opção em que o se funciona como índice de indeterminação do sujeito. Qual a alternativa, gente? Nós temos o se como índice de indeterminação do sujeito. Se Tereza não for à festa, também não irei. Se, caso, a gente já viu que não é um índice de indeterminação, né? A criança machucou-se na bicicleta. Nós temos um pronome reflexivo, né? Machucou-se a ela mesma. Trata-se do primeiro e último fundo no Brasil. Trata-se. Quem trata, trata de quê? Ah, eu tenho um verbo transitivo indireto. O se está ligado a ele. Então, neste caso, né, eu tenho aqui o se como índice de indeterminação. Por que ele é um índice de indeterminação? Porque ele está ao lado, olha aqui, ao lado de um verbo transitivo indireto. Quem trata, trata de alguma coisa. Então, nós temos como resposta, né, a letra C. E continuamos, né? Vocês vão lá na gramática de vocês, é hora da tarefinha, ver essas funções aí do se, né? O se como partícula passivadora ou se como índice de indeterminação do sujeito. É bem legal de aprender, né, gente? Valeu, gente, até a próxima!